Os filhos pagam pelos erros dos pais? O que a gente pode esclarecer sobre isso? Queria começar. Então vai. Nós temos um versículo do livro do Êxodo que fundamenta muitas vezes esse tipo de posicionamento que está contido no primeiro dos mandamentos, que diz assim: eu sou o Senhor teu Deus zeloso que vos tirei do Egito, a casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou o Deus que puno a iniquidade dos pais nos filhos. Então, quando fala que punha a iniquidade dos pais nos filhos, fica evidenciado aqui a punição do pai no filho. E muitas traduções cristãs ou ocidentais, elas dizem assim: puno a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração dos que me aborrecem. Isso é muito comum a gente encontrar traduções com esse texto, o que não é exato com relação ao original. Se você pegar qualquer Torá, a tradução direta do hebraico para a Torá, para estudo dos judeus desse conteúdo, você verá que, você verá que essa frase, ela não está colocada assim nos textos do judaísmo. Está colocada como: eu sou o Deus zeloso que pune a iniquidade dos pais nos filhos na terceira, não até a terceira, mas na terceira e na quarta geração. E os rabinos dizem que está dito na terceira e na quarta porque a segunda não tem. Porque ele diz que a punição seria na terceira e na quarta, que é no neto e bisneto, porque seria o mesmo espírito voltando numa outra existência. Então, a leitura que o judaísmo faz é a mesma leitura que a doutrina espírita faz. Que a punição, quando se fala de punir o pai no filho, não é punir exatamente um espírito no outro, mas é o mesmo espírito voltando dentro do mesmo grupo familiar, na condição de neto e bisneto, porque isso é muito comum, nós renascermos na mesma família da qual estivemos na encarnação anterior. Nós temos também um trecho do livro de Ezequiel, que eu não vou lembrar aqui agora o capítulo, acho que é o capítulo 29, mas eu não tenho certeza, que diz: nós temos que parar com essa ideia de que os pais comem uvas verdes e os filhos ficam com os dentes estragados. E aí ele segue um raciocínio dizendo que o filho não responde pelos pecados dos pais. Isso que eu estou colocando é dentro da visão bíblica, né, da visão mais religiosa bíblica. Mas se você for procurar essa informação em outros textos religiosos, você também vai encontrar a informação de que pais não geram diretamente uma penalidade para seus filhos, ou seja, os filhos não pagam pelos pais. E a doutrina espírita, independente de texto bíblico, ela considera que cada um de nós é responsável por aquilo que faz, e que as nossas vinculações com a lei de causa e efeito não recaem sobre outra pessoa, porque a lei de causa e efeito ela age de forma pessoalíssima, portanto, ela não transcende da pessoa do réu. Eu queria fazer só uma colocação acerca na pergunta, ela colocou punição. E muitas vezes essa palavra, castigo, punição, é até encontrado nas obras básicas, mas há um momento que os espíritos colocam no livro dos espíritos que nós erramos tanto, e por errar, só fazendo a reflexão de que nós temos muitos acertos também nas existências passadas, muitas virtudes conquistadas, mas considerando que temos alguns equívocos e que muitas vezes nos tornamos rebeldes nesse processo de tentar nos melhorar interiormente, ou seja, deixar de errar naquilo, acabamos recebendo o reflexo natural daqueles erros, não como processo punitivo, mas como processo educativo e amoroso.
É um processo educativo da alma, tá? É uma lição que nós não estamos aprendendo, estamos tendo que repetir, passar por ela, porque nós guardamos ainda a energia daquele mal dentro de nós. E isso precisa ser iluminado. Então, acontece esse processo como um processo educativo e não como um processo de punição. Mas o que os espíritos colocam no livro dos espíritos? Que muitas vezes nós acabamos recebendo isso nos é tão dolorido que nós acabamos considerando isso um castigo de Deus. Eles dizem, é quando isso se torna uma punição para o espírito, ou seja, essa coisa de punir e castigar é a visão que os espíritos têm, que nós acabamos tendo, Deus está me castigando, mas não é essa a ideia da espiritualidade superior. Deus não castiga ninguém. Deus sabe que nós somos almas em processo de engrandecimento, que temos as nossas falhas, sabe que quando nós temos condições de agir no bem, de dar mais um passo nesse processo, e a gente, por teimosia, não dá, então é necessário que venha uma lição para nos empurrar para frente nesse processo evolutivo. E muitas vezes isso é como um aluno que fica de recuperação quando todos os outros saem de férias. Estão me castigando? Não. Isso é uma maneira de te empurrar para frente para ver se você aprende a lição. Só esse adendo. Eu queria fazer uma complementação. Pode sim, vai lá. Questão 1009 de O Livro dos Espíritos é uma questão muito longa, que tem muitos parágrafos. E um dos parágrafos dessa questão, dessa resposta, inicia com a seguinte pergunta: e o que é o castigo? Está lá, ponto de interrogação. E aí traz uma explicação do que seja o castigo, apresentando o castigo como uma consequência natural, eu disse consequência natural, de uma ação equivocada praticada pelo espírito. Então, o castigo não é uma deliberação pessoal de Deus em cima de uma específica pessoa, mas é a consequência natural do afastamento do homem em relação à lei de Deus. Então, ele sofre, ele vive o processo da infelicidade como um fenômeno de afastamento da lei divina, conforme a questão 614 também. Então, você pega 1009, esse parágrafo sobre o que é o castigo, e conecta com a questão 614, que diz que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus, você vai entender o castigo na leitura que a doutrina espírita nos coloca, não como um raio que Deus manda para as pessoas que lhe desobedecem, mas como um fenômeno natural do próprio mecanismo da vida, no sentido do aprendizado da criatura humana.